Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura por trás de uma das ideias mais revolucionárias do nosso tempo, a confiança descentralizada. Vamos dissecar a engenharia que permite ao blockchain criar um registro digital que é ao mesmo tempo seguro e à prova de adulteração. Basicamente, como se constrói uma verdadeira fortaleza de dados, bloco por bloco. E vão direto ao ponto com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que se constrói um livro-razão digital que é, para todos os efeitos, imutável? Um registro que, uma vez que algo é escrito ali, não pode mais ser alterado sem que todo mundo perceba. Essa é a grande promessa, o grande desafio que o blockchain se propõe a resolver. E para responder a essa pergunta, a nossa análise vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, a gente vai ver a estrutura geral, o esqueleto da coisa. Depois, vamos mergulhar na anatomia de um único bloco. Na sequência, vamos entender a mágica criptográfica que torna tudo isso imutável, como o sistema lida com milhares de transações de forma eficiente e, por fim, como isso tudo funciona no mundo real. Então vamos começar pelo básico do básico. Um blockchain é, fundamentalmente, uma estrutura de dados. Mas calma, não é qualquer lista de supermercado. É uma lista especialmente projetada para crescer de uma maneira muito segura. E aqui está o pulo do gato. É muito mais do que uma simples lista. Cada novo bloco de registros não é só adicionado no final. Ele é literalmente acorrentado criptograficamente ao bloco anterior. É essa corrente, formada por elos matemáticos, que dá o nome à tecnologia. Faz todo sentido, né? Olha só, essa imagem mostra o mecanismo em ação. Presta atenção naquele campo Previous Block Hash. Cada bloco carrega a impressão digital criptográfica, o hash do bloco que veio exatamente antes dele. É como se cada elo da corrente tivesse uma referência que aponta para o elo anterior, criando uma ligação inquebrável que vai do bloco mais recente até o primeiríssimo bloco já criado. Agora que a gente já entendeu a corrente, que tal dar um zoom e dissecar um desses elos? O que exatamente tem dentro de um único bloco? Vamos ver os tijolos que constroem essa fortaleza. Bom, um bloco tem basicamente duas partes principais. A maior parte do espaço dele, claro, é a lista de transações que ele guarda, mas a parte mais importante para a estrutura toda do blockchain é o cabeçalho. São apenas 80 bytes de metadados, mas que contém toda a informação crucial para a segurança da rede. Agora, o que é realmente interessante são os detalhes dentro desses 80 bytes. A gente vê campos para mineração, como dificuldade e nós, mas para a estrutura, dois são absolutamente fundamentais. O hash do bloco anterior, que a gente já viu que é o elo da corrente, e a raiz Merkle, que funciona como uma impressão digital de todas as transações que estão dentro do bloco. A gente já vai falar mais dela. E aqui está um detalhe fundamental que muda o jogo. A identidade de um bloco, a sua impressão digital única, é calculada usando apenas os 80 bytes do cabeçalho. As milhares de transações são resumidas de forma super eficiente na raiz Merkle, mas o que define o bloco para a corrente é exclusivamente essa pequena seção de metadados. Ok, agora que a gente conhece as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo para entender por que essa estrutura cria uma segurança tão robusta e, na prática, imutável. Esse processo é a alma da segurança do blockchain. Imagina só, alguém tenta alterar uma transação lá no passado. Isso imediatamente mudaria a raiz Merkle daquele bloco, o que alteraria o cabeçalho e, consequentemente, o hash do bloco inteiro. E aí, o elo com o bloco seguinte é quebrado na hora. Para consertar essa quebra, o invasor precisaria recalcular o hash daquele bloco e depois de todos os blocos que vieram depois dele em tempo recorde. É uma tarefa computacionalmente gigantesca, o que torna a história praticamente impossível de ser reescrita. Eu adoro essa analogia. Ela captura perfeitamente a essência da segurança do blockchain. Os blocos mais recentes são como solo na superfície. Ainda podem ser reorganizados, mas quanto mais fundo se vai na cadeia, mais petrificada e imutável a história se torna. Simplesmente genial. E toda essa história geológica digital tem um ponto de partida, o bloco Gênesis. Ele é o primeiro de todos, criado lá em 2009. Ele é o ancestral comum de todos os outros blocos. A estrutura dele é codificada diretamente no software do Bitcoin, servindo como uma raiz de confiança para toda a cadeia. É o marco zero. E tem mais. Dentro desse primeiro bloco, Satoshi Nakamoto deixou uma mensagem fascinante, quase um easter egg. Foi incluída a manchete do jornal The Times daquele dia. Isso serve como uma prova irrefutável da data de criação do bloco e, ao mesmo tempo, como um comentário bem direto sobre o sistema financeiro que o Bitcoin foi projetado para desafiar. Lembra da raiz Merkle que estava lá no cabeçalho do bloco? Agora chegou a hora de entender essa solução genial para um problemão. Como é que se resume milhares de transações de uma forma que seja compacta e, ao mesmo tempo, verificável?
Uma árvore de Merkle é, em essência, um jeito de pegar uma quantidade enorme de dados e destilar tudo numa única impressão digital de 32 bytes. Isso é incrivelmente eficiente e é o que permite que o cabeçalho do bloco, com toda aquela informação importante, continue super pequeno. E a construção dela é surpreendentemente elegante. A gente começa na base com o hash de cada transação individual. Em seguida, esses hashes são combinados em pares e um novo hash é gerado a partir de cada par. Esse processo se repete subindo pelos galhos da árvore até que sobre apenas um único hash lá no topo. Essa é a raiz Merkle. Ah, e o sistema é super robusto. E se tiver um número ímpar de transações? Sem problema nenhum. O algoritmo simplesmente duplica o último hash para criar um par. Isso garante que a estrutura da árvore funcione perfeitamente, não importa quantos itens existam. E isso se dimensiona de uma forma linda. Pode ter 4 transações ou 4.000, o processo é o mesmo e o resultado final é sempre um único hash de 32 bytes. Essa consistência e essa capacidade de compactação são a genialidade da árvore de Merkle. Agora, essa tabela aqui revela a verdadeira mágica da eficiência. Olha só a coluna da esquerda. O tamanho do bloco explode, vai de 4 KB para 16 MB. Agora, olha a coluna da direita, o tamanho da prova. Enquanto o bloco cresce 4.000 vezes, a prova necessária para verificar uma única transação ali dentro cresce apenas 4 vezes. É uma eficiência que parece até mentira. Vamos repetir esse número, 512 bytes. É só isso que se precisa para provar que uma transação específica está dentro de um arquivo imenso de 16 megabytes. Isso é menos informação do que um e-mail curto. Essa eficiência incrível é o que permite que carteiras em celulares verifiquem transações sem precisar baixar o blockchain inteiro. Para a gente fechar, vamos ver como essa estrutura toda é usada no mundo real. Porque, na verdade, não existe só um blockchain do Bitcoin, sabia? A gente tem a mainnet, que é o blockchain principal, o oficial, onde as moedas têm valor de verdade e as transações são para valer. Mas os desenvolvedores precisam de um lugar para experimentar sem arriscar dinheiro de verdade, certo? Para isso existe a testnet. É como um clone funcional do blockchain, mas onde as moedas são de propósito, sem valor. Funciona como um grande playground para testar, inovar e quebrar coisas com segurança. Então, recapitulando, a gente entendeu a corrente de blocos, a anatomia do cabeçalho e a genial eficiência das árvores de Merkle. Montamos o esqueleto de uma fortaleza digital. Mas isso nos deixa com uma pergunta crucial. Se essa fortaleza é mantida por milhares de pessoas ao redor do mundo, como é que todas elas concordam sobre qual é a versão correta da história? A resposta está nos mecanismos de consenso e na mineração. Mas essa já é uma aventura para nossa próxima análise.